Olá, estudante! Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, um encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos à resolução das atividades de matemática para uma melhor transição do ciclo 4 para o ciclo 5. E respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso, estão aqui comigo nesse primeiro bloco para responder às suas perguntas o professor Alexandre Duarte e o professor Gustavo Bonfim, da área de matemática. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, Valdene Cordeiro e Márcia Moura, que está com a gente nesse bloco. E a partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do programa Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os conteúdos das aulas de hoje? Professor Alexandre, quais foram os temas tratados na aula hoje? Tudo bem, Gabriela? Tudo a ótimo. gente está vendo geometria métrica e de posição, ou seja, sólidos geométricos tridimensionais e a interseção desses sólidos com um plano. Terceiro ano. Perfeito, professor, obrigada. E professor Gustavo, no ensino fundamental, quais foram os temas das suas aulas? Lembrando que antes eu tenho que dar boas-vindas ao professor, ao nosso primeiro Tira Dúvidas, né, professor? Bem-vindo! Isso aí, Gabi. Agradeço, né? Vou estar substituindo a professora Eliane no ciclo 5 e hoje nós vimos no 8º ano, trabalhamos com polígonos e no 9º ano nós trabalhamos com funções afim. Perfeito, professor. Bom, gente, agora que a gente já relembrou as aulas de hoje, vamos passar para as perguntas enviadas pelo telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp. A primeira pergunta é do 3º ano. Por que existe, professor Alexandre, um tronco de cone, mas não existe tronco de cilindro? Ok, vou ter que desenhar, Gabriela. Bom, primeiramente, bem-vindo também, professor Gustavo. Obrigado. Ok, vamos lá. A pergunta tem uma resposta bem lógica, como tudo na matemática. Então, vou desenhar aqui, por exemplo, né, um cone. E vou desenhar um cilindro. Está aqui o cone. Ó. Lembra do cone, gente? Ó, o cone. E aqui eu vou desenhar um cilindro, por acaso, com a mesma base do cone e a mesma altura do cone. Tá? Ok. Então, observem, por favor, aqui ó, é o plano da base comum aos 2 sólidos. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou passar um pouco para cima um plano paralelo a esse plano da base, que vai interceptar os 2 sólidos. Por exemplo, vou passar nessa altura aqui, ó. Então, talvez você tenha imaginado aí que ao fazer isto, né, vai interceptar ambos os sólidos, ó, interceptou o cone aqui e interceptou o cilindro aqui. Agora observa que cada sólido foi dividido em 2 pedaços. A parte de cima do cone ainda é um cone menor. Mas a parte de baixo do cone não é um cone, né? Então, esta figura aqui, exatamente, é chamada de tronco de cone. Por isso que ela tem um nome só para ela. Agora, o cilindro não. Ao cortar, a gente obteve 2 cilindros. Em cima é um cilindro, embaixo é outro cilindro. Aqui no meu exemplo, a altura do cilindro de cima é menor do que a altura do cilindro de baixo. Mas ainda é cilindro, por isso que não tem um nome só para eles. Agora, essa figura não. Essa figura tem um nome só para ela porque ela não é um cone, não é um cilindro, não é uma pirâmide. Como é que chama essa figura, então? Tronco de cone. Obrigado, Gabriel. Perfeito, professor. Muito obrigada. Antes de passar, gente, para a próxima pergunta, eu quero fazer uma pequena correção. Quem está aqui conosco hoje de intérprete de Libras é a Valdene Cordeiro. Muito obrigada, Valdene, pela presença aqui hoje nos ajudando. Vamos lá, próxima pergunta para o professor Gustavo. Como fazer a questão número 1 da semana 2 do PET 4? Pergunta da Daniela, do 8º ano. Gabi, vamos usar o quadro aí para estar resolvendo essa questão. Vamos lá. Daniela, essa questão, nós temos um pentágono desenhado nela aí. Então, vamos refazer o desenho. Esse pentágono regular, ele tem de lado uma medida de 2 centímetros, né?
E nessa questão, Daniela, foi pedido o perímetro da figura. Ou seja, o perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Como um pentágono ele tem 5 lados, né? Nós vamos fazer 5 vezes 2. Então, eu posso falar que o perímetro desse pentágono é de 10 centímetros. Tranquilo? Daniela, também ele perguntou o número de diagonais, né? Então, nós temos a fórmula que diagonais é igual a n menos 3 sobre 2. Então, é só substituir. O n, no caso, é o número de lados que o polígono tem. Então, posso fazer o seguinte. 5, que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Então, esse número de diagonais é igual a 10 diagonais. Beleza? Nós perguntamos também, foi desenhado aqui no desenho, que tem dado aí, tem um ângulo de 36, um ângulo de 90 e o ângulo X. E perguntou qual que é o valor do ângulo X, né? Aí nós sabemos que a soma dos ângulos internos vão dar 180 graus, então é só a gente desenvolver essa questão aí. Então eu vou ter o quê? X mais 90 mais 36 igual a 180 graus. Quando eu faço esse desenvolvimento, eu vou ter x mais 126 igual a 180 graus. Quando eu vou passar esse 126, né, eu vou chegar a x igual a 54 graus. Beleza, Daniela? Obrigado, Gabi. Obrigada, professor. Excelente. Próxima pergunta, gente. Professor Alexandre, como eu devo fazer para calcular a medida da diagonal de um cubo de lado L? Questão do terceiro ano. Também vou ter que desenhar. Acho melhor eu deixar esse quadro, né, professor? Você não acha? Vou deixar ele aqui para você. Geometria, né, gente? Por isso que eu falo, gente, desenha, tá? Para você enxergar. Talvez você se lembre que a gente comentou do paralelepípedo reto-retângulo, que é a caixinha de sapatos, né? Então, o que a gente fez quando a gente falou de diagonal do paralelepípedo? Difícil, né, Gabriela, falar essa palavra? São tá uma enroladinha, né? 14 letras. Então, tá aqui, ó, nossa caixinha de sapatos, ok? E aí a gente viu o seguinte, ó. Digamos que esta dimensão tem a medida A, esta dimensão tem a medida B e esta tem a medida C. O que é a diagonal do sólido? Ele parte de um vértice até o vértice oposto. Alex, como assim oposto? Passando pelo centro, né? E chamamos isso aqui de D. E aí a gente viu que o D, ele é raiz de A2 mais B2 mais C2. Gente, mas o que é um cubo? É um caso particular do paralelepípedo reto-retângulo, que é exatamente quando os três lados têm a mesma medida. A Gabi leu aí, no caso, a medida é quanto? L maiúsculo. Então, o raciocínio é o mesmo. Aqui, ó, L, L, L. Simplesmente você vai pegar esta formulação e trocar o A por L, o B por L e o C por L. Então, vai ficar assim, ó, vamos fazer aqui. D igual a raiz de L ao quadrado, mais L ao quadrado, mais L de novo ao quadrado. Gente, quanto que dá L2 mais L2 mais L2? Dá raiz de 3L ao quadrado. E aí você lembra que o L ao quadrado ele pode sair fora da raiz quadrada? É como se você cortasse aqui a raiz com um quadrado entre aspas, tá? Porque lembra que o 3, que não está ao quadrado, ele não consegue escapar da raiz. Só o L que escapou da raiz. Então, ficou L, raiz de 3. Resposta. Obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigada. Próxima pergunta. No exercício 2 da semana 2, o triângulo equilátero possui aproximadamente 3,5 metros de cada lado. Como calcular o perímetro e a área, professor? Pergunta do 8º ano. Vamos lá, Gabi, usar o nosso quadro aí. Então, nós temos aqui uma figura de um triângulo equilátero. Foi dito que a altura equivale a 3 e pediu o cálculo aí da área e do perímetro. Para essa conta, eu vou precisar descobrir aí o valor do lado do triângulo.
Então, quando eu passo aqui a minha altura igual a 3, aqui eu posso chamar de x, se ele é equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Então, aqui eu vou ter x sobre 2. Bacana? Vou usar lá. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Isso eu vou ter o quê? X ao quadrado, 9 mais x ao quadrado sobre 4. Como os denominadores são diferentes, nós vamos tirar o mesmo denominador. Então, eu vou ter 4x ao quadrado, 36 mais x ao quadrado. Posso eliminar, beleza? Esse x ao quadrado vai vir aqui negativo, então 4x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 36. Eu tenho que 3x ao quadrado é 36. X, então, ao quadrado significaria 12. Vou tirar a raiz, então fico raiz de 12. Quando eu posso simplificar isso, né, ficaria 4 raiz 2, quero dizer 2, raiz de 3. Beleza? Então, agora sim eu tenho o lado do triângulo. Aí sim, o perímetro, nós sabemos que é a soma dos 3 lados. Beleza? Se o lado é igual, eu posso fazer 3 vezes 0. Ou seja, 3 vezes 2, raiz de 3. Então, eu tenho que o perímetro é 6 raiz de 3 centímetros. Agora, vamos calcular a área. A área do triângulo nós temos que é base vezes altura sobre 2. Então, eu posso falar que a minha área é o quê? A minha base, eu tenho, que foi calculado, 2 raiz de 3, vezes a altura que foi dada, que é o 3, sobre 2. Beleza? Então, minha área é o quê? 3 vezes 2 vai dar 6 raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso simplificar que dá 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo, Gabi? Perfeito, professor. Respondido. Tem mais uma pergunta para você, professor. Gostaria de saber se existe a possibilidade de existir uma função afim onde o x é igual a 0, o b é igual a 0 e se há um nome específico. Pergunta do Pedro, do 9º ano, da Escola Estadual Oscar Arthur Guimarães. Já vai precisar do quadro, né, prof? Então já vou Isso aí. deixar para Pedro, você. A sua pergunta é interessante. Você fala de uma função de primeiro grau, né? Então, a lei dessa função é o quê? Y igual a ax mais b. Beleza, Pedro? O que é fundamental nessa função de primeiro grau? Quando você viu esse conteúdo, falou o seguinte, que A e B, ele pode ser qualquer número real, beleza? Só que o A tem que ser diferente de 0. Então, o A tem que ser diferente de 0. Aí você me perguntou, o x pode ser 0 e o b 0? Olha, Pedro, se o x for 0, 0 que multiplica o A vai dar 0, mais b. Ou seja, vai tornar uma função constante. Então, quando eu tiver o gráfico aqui, ó, aqui eu tenho o meu y e o meu x. Quando eu tiver esse gráfico aqui, como todos os valores vão ser 0, essa função, eu vou trocar aqui a cor aqui só para você visualizar. Ela vai passar em cima do eixo x. Beleza, Pedro? Então, você consegue e seria uma função constante. Bacana, Gabi? Perfeito, professor. Muito obrigada. Próxima pergunta, professor Alexandre. Se eu tenho uma pirâmide de altura H e cuja base é um quadrado de lado L, como eu devo fazer para calcular as medidas dos apótemas dessa pirâmide? Perfeito. Pergunta do 3º ano. Vamos desenhar de novo, Gabi, não tem jeito. Bom, então, gente, ó, sempre faça um desenho para você entender o que está acontecendo. E ao fazer o desenho, seu desenho não precisa ficar um desenho exato, não. Então, por exemplo, está aqui nossa pirâmide de base quadrada, né? Você pode lembrar lá das pirâmides do Egito, por exemplo. Ok? Se eu não me engano, a Gabi falou que a altura da pirâmide é H. Então, está aqui, ó, H maiúsculo. E a base é um quadrado de lado L. Ok. Então, desenhamos.
A pergunta é, como eu faço para calcular os apótemas? Então, o que são apótemas, né? Então, ó, vamos ligar o vértice da pirâmide ao centro da base aqui, né, que vai ser exatamente o centro do quadrado. E em seguida vamos ligar o centro aqui da base ao centro de um dos lados. Por exemplo, pode ser esse aqui. Então, ao fazer isso, né, nós fizemos isso aqui com um ângulo de 90 graus, né, porque a pirâmide é reta. Nós geramos o que aqui? Geramos um triângulo retângulo. Olha o que o professor Gustavo acabou de fazer aqui em outro contexto. Aqui não está exatamente na metade, então se o total é L, nesse triângulo retângulo aqui, quanto vale esse pedacinho? Desenhando aqui do lado de fora, ó. Nós temos um triângulo retângulo tal que este cateto é L sobre 2, porque tem metade aqui e metade aqui. Aí nós temos a altura, que é H, e nós temos aqui, ó, o apótema. Então tá. Então, o que é a apótema? A apótema é esse lado aqui, ó. E o que nós vamos fazer, então? Nós vamos usar o teorema de Pitágoras, né? O A ao quadrado igual a altura, né? Que então vai ficar altura ao quadrado mais L sobre 2, tudo ao quadrado. Essa que é a resposta. Perfeito, Gabi? professor. Muito obrigada. Próxima pergunta, professor Gustavo. Como que calcula a área de um losango pipa do exercício 2 da semana 4? Pergunta da Andresa do Carmo, do 8º ano da Escola Estadual João César de Oliveira. Vamos lá, Gabi, no quadro. A Andresa nos perguntou. Andresa, como calcular a área do losango? Então, eu vou desenhar aqui o nosso losango. O seu losango aí, ele tem 60 de base nessa diagonal e a altura dele aqui, ele vai ter 150. Beleza, Andresa? Qual que é a fórmula do cálculo da área? Vai ser o quê? A área é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, se eu tenho as duas diagonais aí, é só substituir. A área vai ser 60 vezes 150 sobre 2. Para facilitar a minha conta aqui, eu posso simplificar. Então, eu vou ter 30 vezes 150. Como que eu vou resolver essa conta? Vou fazer aqui no rascunho. Eu tenho 3 vezes 0, 0. 15, vai 1, 3, 4. Beleza? Então, eu posso falar que minha área total é de 4.500 centímetros quadrados. Gabi, tá aí respondido. Perfeito, professor. Fica mais um pouquinho aí, professor, que a próxima é sua. Poderia explicar como se faz a soma dos ângulos internos e externos do octógono? É a pergunta da Gabriele, do 8º ano da Escola Estadual Professor Rousseff. Vamos lá, Gabriela. Se eu tenho um polígono com octógono, ou seja, ele tem 8 lados, beleza? A soma é o quê? Eu vou fazer que soma é igual a n menos 2 vezes 180. Então, essa soma dos ângulos internos seria 8 menos 2 vezes 180. A soma, então, dos ângulos internos, eu vou falar que é 6 vezes 180. Beleza? Vou fazer essa multiplicação. Então, eu tenho 6 vezes 0, 0. 48 vão 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Então, eu posso falar que a soma dos ângulos internos de um octógono é de 1080 graus. A soma dos ângulos externos, vou colocar como SE, nós já vimos no nosso conteúdo que vai dar 360 graus. Bacana? Qualquer um. Se você quiser realizar essa conta, você divide a soma dos ângulos internos por 8 e depois você subtrai aí de 180 graus. Multiplicando por 8, você chega a 360 graus. Gabi, bacana? Perfeito, professor, perfeito. A próxima pergunta é para o professor Alexandre. Professor Alexandre, uma pirâmide é interceptada por um plano paralelo à sua base, passando exatamente no seu centro.
Então, as duas partes têm o mesmo volume? Pergunta do terceiro ano. Ok, Gabriela, vamos lá. Vamos desenhar novamente, né? Então, vamos desenhar uma pirâmide. Dessa vez, né, eu vou desenhar, por exemplo, uma pirâmide de base pentagonal. É isso mesmo? Ou é... Pirâmide interceptada por um plano paralelo à sua base. Tá, então não falou qual pirâmide especificamente. Então, por exemplo, vamos pegar uma pirâmide de base pentagonal, ok? Então, estamos aqui com a nossa pirâmide de base pentagonal. Mas falou o seguinte, ó, o centro da pirâmide está aqui, né? Está aqui o plano da base e vai interceptar por um plano paralelo ao plano da base, exatamente no meio da pirâmide. Então, observe que quando a gente fizer isso, a gente vai, né, ó, a gente vai obter aqui exatamente um pentágonozinho, né, que é uma miniatura do pentágono lá da base, também é um pentágono. Só que aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, será que a gente dividiu essa pirâmide em duas partes iguais? O que você acha? Não, né? Dá para ver que o volume da parte de cima é menor que o volume da parte de baixo. Vamos lembrar uma coisa que a gente falou, se a gente quiser saber essa proporção, né? Então, observa aqui, se você pegar aqui, ó, a altura total, vamos dar um nome para ela, vamos chamar a altura total de H, e essa aqui, ó, que é a metade, vamos chamar de H sobre 2. Qual que é a proporção, gente? A proporção não é meio? Então, olha só, se você faz a proporção H sobre 2 dividido por H, como que faz isso mesmo? Ó, o professor Gustavo vai me vigiar aqui para eu não errar. Divide, né, a fração de baixo tem denominador como se fosse 1, conserva a primeira, H sobre 2, inverte a segunda, 1 sobre H, corta, dá meio. O que nós já vimos nas aulas do PET? Se esta proporção é meio, né, a proporção entre os volumes vai estar elevada ao cubo, né? Então, a proporção entre os volumes, né, se você fizer, vai ser 1 meio elevado ao cubo, ou seja, 1/8. Significa que o pedacinho de cima, na verdade, vai ter 1/8 do total e o pedacinho de baixo vai ter 7/8 do total. Então, Gabi, a resposta é não. Não vai ter o mesmo volume. Perfeito, obrigado. Professor. Muito obrigada. Próxima pergunta. Professor Gustavo, como calcular o perímetro e a área do círculo da semana 3 que mostra os polígonos regulares inscritos na circunferência? Pergunta do 8º ano. Vamos lá, Gabi, para o nosso quadro. Nessa questão, foi dado o seguinte, falou que o raio equivale a 10 centímetros. Então, pediu para calcular aí o comprimento, que é o perímetro, ou a área. Vamos trabalhar primeiro com o comprimento, 2πr. Bacana? Foi dito também que para usar o π sendo 3, então eu vou fazer o quê? Comprimento é 2 vezes 3 vezes 10. 2 vezes 3, 6 vezes 10 vai me dar um comprimento de 60 centímetros. Beleza? Aí ele me pediu a área. O cálculo da área é πr ao quadrado. Como o π foi dito para usar 3, então é π vezes 10 ao quadrado. Então a área é 3 vezes 100, ou seja, a minha área é de 300 centímetros quadrados. Gabi, está aí respondida a questão. Perfeito, professor. Muito obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação da professora Silvana Garofalo. E agradeço a presença do professor Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado. E você aproveite a pausa e participe do Tira Dúvidas de Matemática. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!